Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Pensamento positivo, hein, galera? Hoje tem Flamengo. Deixa aqui nos comentários o seu palpite. Cara, seja otimista, seja positivo. Flamengo 3-0 hoje. Tomara, é o resultado que precisamos. 1-0 é pouco, 2-0 é bom, 3-0 é excelente, galera. Então, participem aqui do nosso vídeo. Vamos começar então aqui com este corte do F360, trazendo todas as informações direto do Maracanã. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Deixa o like, se inscrevam e ative o sininho e bora lá. Vamos lá que a Mariana tá ali com o craque de bola, né, cara? Djalminha. Vamos lá, simbora. Vamos falar sobre o Flamengo, porque é para isso que a gente veio aqui para o Maracanã, para esse jogo muito grande também da Libertadores. E a gente teve uma entrevista exclusiva com o Bruno Henrique. Tem vários trechos bem legais, a gente separou alguns aqui para a gente mostrar para o fã do esporte. Vamos lá, meu presente para o fã do esporte. Bora. Eu acho aquela ansiedade, né? O jogo já fala por si só. Quarta de finais da Libertadores, diante de uma grande equipe, que é o Peñarol, que vive um grande momento no campeonato. Então, a expectativa é muito grande de fazer um bom jogo, né? E de vencer dentro do Maracanã. A gente sabe que toda equipe que vem aqui vem com o pé atrás, né? O fator torcida, a atmosfera que contagia. Mas estamos bem preparados, focados para poder fazer um grande jogo nesses 90 minutos. Ouvimos então o Bruno Henrique falando sobre a expectativa desse jogo, que é um jogo difícil, né, Djalma? Assim, a gente fala sobre a Conmebol Libertadores, com todas as suas dificuldades, mas a gente fala sobre um Flamengo com todas as suas dificuldades, mas jogando no Maracanã. O que você espera? É um jogo difícil, apesar do jogo ser no Maracanã, o Flamengo ter o elenco que tem. Mas o Flamengo vem enfrentando muitos problemas, muitas lesões, a equipe não vem tendo uma sequência, apesar de que no domingo contra o Vasco até fez um bom jogo, mas não conseguiu traduzir em gols, não teve tantas oportunidades de gol, apesar de ter o domínio do jogo. E hoje acredito que seja um jogo até mais difícil em termos de domínio de jogo, de chegadas, de criações de jogada, mas é Libertadores, é outro clima. O Maracanã com certeza vai estar aqui lotado e eu acho que o Flamengo tem todas as condições de sair com a vitória, abrir uma vantagem, se possível, mas sem dúvida alguma é um jogo bastante complicado para o Flamengo. O melhor Peñarol em muito tempo, viu, Mário? Concordo com o Eugênio, desde 2011, se não me engano, eu acho que esse é o melhor Peñarol que a gente vê. E desde 2011 não chegava nessa fase de quartas de final da Libertadores. Perfeito. Diga, Mário. A última derrota do Flamengo no Maracanã pela Libertadores foi para o Peñarol. O 2019, do Jorge Jesus, se não me engano, né? Não, era o Abel ainda. Era o Abel ainda? Era o Abel. Perfeito. Abel Braga, Fase 1-0. de grupos, né? Fase de grupos depois ainda. são 25 jogos. 25 jogos de invencibilidade, com 22 vitórias. Mas quando a gente faz esse retrospecto, é um time que já veio aqui e já ganhou também. E muita gente coloca um confronto de Davi e Golias aí, né? Até a imprensa uruguaia, se você ler aí o Observatório, falam da potência do Flamengo, é fato. O Flamengo tem um elenco muito mais forte que o do Peñarol. Mas nessa Libertadores, até aqui, pelo menos, o Peñarol jogou tanto quanto o Flamengo. Por isso que o jogo de volta vai ser no Uruguai. Né, porque o Peñarol fez uma campanha muito legal. É um jogo para o Flamengo ficar de olhos muito bem abertos, principalmente no setor defensivo. Acho que tem que criar, obviamente, no ataque, tem que sair para jogar e etc. Mas o Peñarol não é bobo e pode oferecer muito perigo para o Flamengo, não só lá no jogo de volta, mas também aqui no Maracanã. Até por isso, me parece crítica a opção de voltar com o Léo Ortiz para o banco. Perfeito, Breno. Porque se isso acontecer, para mim é um erro de leitura do Tite. O momento do Léo Ortiz, hoje o Léo Ortiz... Mas aí quem sai? Não, o Pulgar não é um mau jogador, é um cara que distribui bem. A fase é ruim para ele. Mas hoje, o Léo Ortiz, sendo zagueiro, é o melhor volante do Flamengo. Então, sendo o melhor volante do Flamengo, respondendo bem
o time não só marca melhor com o Léo Ortiz em campo, como também tem uma construção de bola muito mais refinada. O Léo Ortiz é um zagueiro que tem um índice de erro de passe muito baixo e é um zagueiro que dá passe em profundidade, que constrói o jogo. O gol contra o Vasco sai de uma bola em que ele tem a visão de jogo de achar o Wesley pelo lado direito, cabeceou bola na trave, tem uma capacidade de infiltração na área muito interessante. Para mim seria uma injustiça muito grande com o Léo Ortiz barrá-lo nesse momento, já que ele foi muito voluntarioso para o time ao se adaptar como volante, sim, ao jogar ali sem reclamar. E agora que ele dá a resposta, voltar para o banco no momento em que é melhor que o seu concorrente, em que todos os concorrentes daquela posição como primeiro volante no Flamengo, além de ser injusto com o Léo Ortiz, é um prejuízo para o time, porque eu não vejo que o Flamengo vai ganhar sem o Léo Ortiz como titular em campo, a não ser que a barração seja justificada por um desgaste físico, já que ele vem jogando em sequência também. É isso que eu iria falar, cara. Se não tiver recomendação médica, né? Ó, o cara vai estourar, tem que segurar ele nesse jogo, é uma burrice tirar o Léo Ortiz do time, né? Até uma comparação do que a gente falou sobre o São Paulo, a opção do Zubeldia com o William Gomes, em posições diferentes, ok? Mas o William Gomes hoje foi titular no lugar do Luciano, que um dia já rendeu, mas não vive uma fase boa. O Flamengo é a mesma coisa. Hoje o Léo Ortiz tá rendendo mais que o Pulgar. É bom jogador o Pulgar? É óbvio que é bom jogador, tem bom passe, mas não vive a melhor fase dele no Flamengo. E você sacar o cara que, atualmente, num Flamengo que às vezes falta brilho, é o melhor jogador, eu acho que é um tiro muito arriscado do Tite. E o cenário do jogo hoje é um cenário de um Flamengo que vai precisar ter muita paciência e qualidade no passe. Sim. Porque o Peñarol é um time que marca forte, sai muito rápido em velocidade. O Ortiz é bom zagueiro, né? Todo mundo aqui concorda. Sim. Não é à toa que o Flamengo foi lá buscar. Foi para a seleção como zagueiro. Mas foi convocado. Para mim, a melhor versão dele está sendo como volante, como jogador. E ele pode ir para a seleção como volante até. Não, porque assim... Pela bola que está jogando. O período de Copa América, né? E as lesões, né? Proporcionaram para o Tite encontrar uma nova versão do Léo Ortiz e ele é o melhor volante do Flamengo. Nas duas fases do jogo. Ele marca muito bem e ele é o cara que consegue qualificar a saída de bola. Consegue chegar na frente, conduzir esse meio... Eu acho o Pulgar também muito bom jogador. Mas a fase dele é uma fase ruim. A do Alan eu não vou nem comentar. O Ortiz atropelou todo mundo. Então, assim, eu acho que o meio-campo ideal hoje precisa do Ortiz. Mas às vezes a fase é ruim, tem muito técnico que fala isso, Muricy falava isso e outros falam. Eu não desisto de jogador. Mas a fase é ruim, pode voltar a ser boa. Mas na Libertadores? Não pode? Na Libertadores, o jogo contra o Peñarol, não é melhor você botar quem tá na meritocracia, o que o campo responde, que o Tite tanto fala, não é melhor você colocar o Ortiz? A gente não sabe como que tem... A gente não acompanha os treinos, né? Se não foi uma questão física, a Mari pode falar sobre isso também, se não tem algo físico que impeça o Ortiz de jogar, eu discordo da opção do Tite. Acho que hoje ele é um dos melhores jogadores do Flamengo e deveria ser titular nesse meio campo hoje. Todo mundo discorda, cara. Todo mundo. É unânime. Vai lá, Mário. A gente tem a provável escalação do Flamengo também para colocar na tela, porque quando a gente estava aqui preparando para entrar ao vivo, o Djalma falou, mas aí o De La Cruz volta e quem sai? Eu falei, o Ortiz. Aí você já virou também torceu o nariz nesse sentido. A gente tem aí o Rossi no gol, aí Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Aí a gente montou com o Pulgar, De La Cruz, voltando. O Gerson, que obviamente é o cara dessa temporada do Flamengo. A Arrascaeta, o Plata, que aí se mantém, né? E ainda o Bruno Henrique lá na frente fazendo a vez do centroavante. Você também é contra a saída do Léo Ortiz desse time, né? Mari, o Flamengo, ele contratou um zagueiraço para chegar e jogar, né? Que Fabrício Bruno ia sair e acabou que encontrou um excelente volante. Acho que o Léo Ortiz, o que ele vem jogando hoje, eu costumo até falar que o Léo Ortiz, ele é um dos poucos jogadores, né, vamos botar assim, no Brasil, que tem o ritmo que se joga na Europa. Ele joga no ritmo frenético, dando dinâmica, e descobriu uma coisa que poucos volantes têm. Ele dá muito passe em profundidade, ele quebra a linha com seus passes, até com uma visão de jogo surpreendente, por se tratar de um zagueiro. Então, acho que assim, o momento dele é muito bom, e acho que não deve ser desperdiçado na importância do jogo que é contra o Peñarol. Agora, tem também o outro aspecto tático, né? Ele vem jogando como segundo volante. O Pulgar é primeiro. Aí você coloca o De La Cruz
Coloca o Ortiz como primeiro volante. O Gerson que já volta, mas os dois eles conseguem, mas você fica mais exposto, é Sim, isso? fica um pouco mais exposto, mas eu também comparto da opinião dos companheiros que se tivesse que tirar alguém, o último na minha cabeça seria o Léo Ortiz. É complicado, porque assim, a gente pensa desses personagens do Flamengo na temporada, que eles tiveram vários, né? Donan, Breler, Joãozinho, Abel. A gente fala de um Luiz Araújo também, que foi muito importante em um certo momento, lesionado. O Plata agora também agradando o Tite. Obviamente o Pedro, então buscando esse camisa 9. Pra mim o Gerson, um absurdo a temporada do Gerson. Jogando todas e jogando muito, e acho que ele assumiu essa posição de, beleza, alguém vai ter que ser o cara desse time, sou eu. Agora o Léo Ortiz. Então acho que tem alguns nomes que apareceram muito bem. O Flamengo tem que, pra mim, quem tá jogando bem? Gerson, Léo Ortiz, Bruno Henrique lá na frente, mantém os caras. Não mexe nesses caras. Já apareceu Cebolinha, machucou. Quem mais? Michael, 2 jogos, machucou. Luiz Araújo, machucou. Nossa. E todos que estavam tendo desfalque, destaque, né? Pedro artilheiro do país, mas eu concordo com a Márcia, que o cara do Flamengo, o cara que amadureceu muito depois do drama que ele passou, da cirurgia, depois de receber a braçadeira de capitão, é o Gerson, né? O Gerson é um jogador versátil, tá correndo uma barbaridade, sempre falavam muito que sem bola dele era pouco competitivo, ele tá muito focado em campo, até sem a bola, e com a bola ele é diferente, né? Um jogador de seleção brasileira. Voltou a ser o Coringa, né? Tudo passa por ele nesse meio campo. E eu acho que o Flamengo, ele recebeu 2 boas notícias no jogo contra o Vasco. O Plata foi muito bem no jogo, até com a ausência do Luiz Araújo, é um jogador que vai entregar essa característica de velocidade, de habilidade. E a chance dele, né? Importante a chance dele agora. Deve jogar mais pela esquerda, né? Como jogou com o Vasco, mais com liberdade. E o Alexandro. Eu acho que o Alexandro é um jogador que vai ser muito importante na partida de hoje. Se fosse o Ayrton Lucas como um titular, o Flamengo poderia sofrer muito com um jogo de velocidade nas costas ali do Ayrton Lucas, porque o Pearol é muito forte nisso. O Alexandre é um jogador que defende melhor, muito mais equilibrado, nível de seleção, né? De jogador de Copa do Mundo. O Tite conhece bem. E ele também foi muito bem no apoio contra o Vasco. Então, assim, vai dar uma consistência, uma experiência, jogador de outro quilate, né? Para esse sistema defensivo. Eu só tenho, não sei o que Djalma acha, Mário, os companheiros, assim, para esse jogo, acho que o Pedro faz muita falta, cara. Para todos os jogos. Mas... assim, e para esse mais? É porque o Bruno Henrique é grande jogador, mas assim, para você enfrentar o adversário fechado, um jogo de paciência, você tem um Pedro ali que fica segura da grande área, né? Sai, joga de costas, faz o pivô, sai da grande área bem. Acho que é um teste para esse Flamengo hoje ser um time com poder de fogo sem o Pedro funcionando ali. Gabigol não está nem relacionado. Nem relacionado. Ô, Donan. Oi, Djalma. Donan, em relação a isso que você está falando, no jogo de domingo, eu percebi, assim, o Bruno Henrique assim, um pouco incômodo algumas vezes ali na posição de 9. Ele não encontrando, às vezes, o espaço, a maneira de penetrar correta, porque não é a sua função. É diferente você jogar pela ponta, entrando na área para fazer gol como 9, cabeceando, do que você já começar o jogo ali. Jogando, né? De costas, exatamente. Né? De repente, eu não sei, mas pode ser uma opção que o Plata também jogou pela direita, jogou bem nas vezes que atuou pela direita, apesar dele ter atuado mais o clássico pela esquerda. Pode ser também que jogue sem esse 9 fixo, e o Bruno Henrique pela esquerda, o Plata pela direita, em alguns momentos do jogo. Pode ser que aconteça isso, porque eu vi o Bruno Henrique sem possibilidade de explorar sua melhor característica, que é receber a bola em velocidade. Ali ele de costa para o gol, ele sofreu um pouquinho com isso. Vamos ver hoje se no jogo contra o Pearol o Flamengo consegue criar as oportunidades melhores para ele jogando ali centralizado de 9. E o pessoal do Pearol tá confiante também, tá? Claro, respeita muito o tamanho do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, mas tem brasileiro no elenco também que falou sobre esse confronto. Vamos ouvi-lo. Então a gente tem que acreditar, a gente tem excelentes jogadores, excelentes individualidades e como grupo. E, bom, acredito que a gente vai surpreender. E, bom, vamos ver. Tô ansioso para estar no Maracanã. Nunca joguei no Maracanã. Então imagina o sonho no Maracanã, lotado, quarta de final de Libertadores. Vamos ver. Que Deus me permita continuar sonhando com mais.
O Léo Coelho falando aí sobre essa expectativa. Falou, vamos surpreender. A gente tem alguns dos destaques do Peñarol. Léo Fernandes, em 8 jogos pelo Peñarol. E o Eugênio tá me falando dele. Falou, ó, Mari, o Léo Fernandes no Peñarol, a coisa tá funcionando. 3 gols, é o segundo artilheiro da equipe. Tem 5 assistências, 29 finalizações, 29 chances criadas. Ô, Flamengo, diretoria do Flamengo, contrata esse cara. Olha os números do cara, velho. Olha aí, ó, só olha pra Europa, o cara tá no Peñarol, ó. Né? Vamos ver quanto que custa esse cara aí depois, cara. Olha só, 3 gols e 5 assistências em 8 jogos. Muito bom, cara. E 3 vitórias garantidas ou com um gol ou com assistência dele. O Eugênio falava muito aqui pra gente sobre... A gente já tinha visto isso, né? Da força dele na finalização, de como ele arrisca, de como ele é um cara que pega muito bem na bola e que o time tem funcionado para potencializar esse jogador. O Abel, só um ponto até para falar sobre o Léo Fernandes. Nessa temporada, impressionante. Ele tem 34 jogos. Ele participou de 30 gols. Que isso? São 16 gols e 14 assistências, né? Um jogador que o Diego Aguirre consegue explorar muito a capacidade dele de finalização. Ele tem essa liberdade para vir para finalização, a bola parada. Olha como é que ele vem ali aparecendo por dentro. Que isso? Canhotinho. Acho até que ele foi subaproveitado. Que golaço, no hein? Fluminense do Diniz. Até pelo momento que o Fluminense apagada, tinha, né? Ele foi campeão da Libertadores. Tinha muita gente jogando bola. Tinha concorrência. Mas amadureceu também o futebol do Amadureceu, cara, né? Ele é um dos grandes jogadores hoje do futebol sul-americano. Mas no Fluminense ele não estava jogando como está jogando agora, não? Perfeito, Dija. Muito, com certeza, Djalma. Estava abaixo. E até pela concorrência. Estava no elenco campeão do ano passado. Da Libertadores. Campeão da Libertadores, mas praticamente ele como um coadjuvante. Né? O Aguirre está completamente apaixonado pelo Léo Fernandes. O protagonista, né? O Djalminha estava no resenha da rodada de segunda, o Lugano trouxe um pouco mais sobre o Léo Fernandes e ele fala que assim, ele tem um toque na bola, uma finalização. Chuta muito. Que o próprio Aguirre já citou. Ele viu poucos jogadores com esse poder de finalização. Canhotinha poderosa. É uma canhotinha calibrada também na bola parada. Bom não fazer falta perto da grande área. E além dos zagueiros, o Peñarol tem o Max Silveira, o centroavante, que é um cara que incomoda bastante no jogo aéreo. O Max Oliveira, xará dele, também chega muito na área para cabecear, tentando aproveitar uma sobra no segundo pau. Cabreira, Baez. Então, o Flamengo vai precisar tomar cuidado também com algo que ainda é um ponto fraco, que é a bola parada aérea, defensiva. Né? É isso aí, porque era um problema, foi um grande problema, né, recente do Tite, essa bola pelo alto, essa bola aérea. Você tem um grande cobrador para explorar isso, que é o Léo Fernandes. Então, seria muito importante você, com inteligência, não fazer falta... Galera, acabei de entrar aqui no Transfer Marketing. O valor do Léo Fernandes é de 7,5 milhões de euros, tá? Da grande área, porque ele, assim, ele tá jogando uma barbaridade, tá com confiança, o Léo. E de canhotinha calibrada, o Djalma conhece. Calma lá, né? Vamos ter calma nós. Peraí. O Djalminha nessa conversa é sacanagem. A cara. Não, o Léo Fernandes, ele realmente tem essa batida na bola. Aqui no Fluminense já demonstrou, ele fez gol aqui no Maracanã. Eu lembro de um gol que ele fez de fora da área de falta, um golaço. Então, assim... Ele fez gol no Cruzeiro também, né? O Flamengo tem que ter cuidado, sim, nas bolas paradas e evitar, né? Não sei aí no estúdio quem foi que falou que o Flamengo deveria evitar essas bolas. Eu concordo muito, evitar a falta perto da área, porque... além do Flamengo, né, tá tendo dificuldade nesse tipo de lance com bola alçada na área, tem um cobrador que realmente é especialista e uma batida diferente sempre causa muito perigo. 7h da noite, tá? Flamengo e Peñarol aqui direto do Maracanã. A gente vai dando tchauzinho pra vocês. Eu já volto com o Eugênio também no Sport Center, porque o dia hoje vai ser daquele jeito, do jeito que a gente gosta, tá, turma? Obrigada, Djalma. Obrigado a você, Mari. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Beijo, turma. Um beijo aí para os dois, Djalma, para o Eugênio. Mari, parabéns pelo aniversário. Obrigado pela grande participação de vocês conosco aqui no nosso F360, parabéns, que Mari. não acabou. Parabéns. Tem palpites. Vamos falar tem. De Flamengo Tem fôlego. e Peñarol. Boa. Essa canhotinha é Léo Fernandes. Léo Fernandes. Fernandes. 30 participações em gol. Que jogador. Eu vou até... Não sei se alguém sabe de cor aí a idade dele. 25 anos. Porque... Aqui, ó. Tá aqui aberto. Tá aí? Vê pra mim. Porque eu até conversava com o Eugênio uns 25. 25. Quando estava acabando a primeira fase, o Eugênio me dizia:
Acho que antes da parada lá da Copa América, se eu não me engano, vai ser difícil segurar o Léo Fernandes do jeito que ele está jogando no Peñarol. Nesse nível. Virão propostas. E elas não vieram, e ele continua. Bom pro Peñarol né? e perigo pro Flamengo, né? Porque se ele tivesse sido negociado, o Peñarol teria uma baita de um desfalque. O problema é que ele está emprestado pelo Toluca. Assim, o passe dele é do Toluca. O Fluminense também foi por empréstimo, mas ele precisava jogar, estava sem sequência Fluminense, foi pro Peñarol e tá jogando muito, é um protagonista, né? De fato, é um cara hoje pro Flamengo tentar neutralizar, não dar muito espaço não, porque ele é muito perigoso. Notícia que surgiu ontem, acho que foi final de tarde, para mim até surpreendente, foi essa lesão do Gabigol. Por que eu digo surpreendente? Ele não tá lesionado. O Gabigol quase não tem jogado. Não é verdade? E é uma loucura, porque não é um pouco. Veio de uma lesão aí recente. Não é nenhuma lesão. Aí sofre lesão muscular de novo? É uma fibrose. Uma fibrose é uma preservação do atleta, né? Pra não ter uma lesão mais séria. No primeiro lance... Jovem? Eu tô com o Abel, é esquisito. O jovem Gabigol? Esquisito. Não, mas no primeiro lance... Quase não joga? No primeiro lance dele contra o Vasco, ele vai arrancar e sente ali, ele ficou meio manquitolando em campo, mas... Pensando na importância que ele tinha para o Flamengo, a representatividade, fosse um Gabigol útil e um Gabigol considerado pelo Tite, iria para o sacrifício. Iria, Perfeito. no mínimo, estar relacionado. Ali. Você acha? Não, porque a gente sabe Esse que... tipo de lesão permite isso? Eu confesso minha ignorância no assunto. Fibrose. Não, mas a preservação, Abel, vai ali no momento em que você tem uma margem, não é um jogo decisivo... pode ser um jogo do Brasileiro, mas em quartas de final da Libertadores, jogando em casa, e se o Gabigol fosse imprescindível para o time, eu não tenho dúvidas que ele estaria no banco. Então, Que fase, hein? Não, mas ele não é essa opção. Contra o Vasco a gente viu. Ele só foi entrar depois do Carlinhos, quando o Pedro não é uma opção. Hoje o Gabigol, em todas as funções que ele faz no campo, seja como referência ou como um armador, ele é a última opção. Ô, caramba! Eita! Hoje o Gabigol, em todas as funções que ele faz no campo, seja como referência ou como um armador, ele é a última opção. Eu acho que o Tite não encara mais o Gabigol como um 9. Ele é mais um substituto do Arrascaeta. Ele é mais esse jogador que está atrás do 9. Quando você tem todo mundo, agora você não tem Pedro. Sim. Mas ele tá priorizando o Carlinhos para esse 9. Que eu falei Mas isso ontem. não preocupa? Olha só, o primeiro da lista... Eu acho que preocupa. Eu não estou falando que eu concordo com o Tite. Acho que na hierarquia do Tite, você tinha o Pedro... Não tem o Pedro, é o Bruno Henrique. Depois do Bruno Henrique é o Carlinhos para 9. O Gabigol não está bem fisicamente, né, tecnicamente muito distante daquela fase que a gente viu de um cara que é vitorioso, ídolo eterno do Flamengo, uma marca dessa geração. Não está conseguindo ter essa sequência, só que até a característica de jogo dele, na visão do Tite, não é de 9. É um cara que sai mais da grande área, circula um pouco mais, tenta aparecer com passe. Eu acho até que mesmo nessa função, ele também não é o primeiro reserva. Não é. É o que o Breler falou. Se ele tivesse... Em todas as funções ele está como retardatário. Com status mais útil dentro do elenco, eu acho que ele seria no mínimo relacionado aí. Como diria o amigo Rafael Prats, o Gabigol agora está com a senha lá, senha número 12, 13, 14. 12, 13. Tá lá atrás na fila. Fala a verdade, né, Abel? Com todo respeito ao Gabigol, um grande jogador, ídolo do Flamengo, histórico. Mas que fase, hein? Esse casamento Flamengo e Gabigol está próximo do fim, agora não tem mais clima. Joãozinho, você é parecido, já que você citou aí, usou essa comparação de casamento, está parecido com o caso Dudu Palmeiras? Eu acho que é pior. O Gabigol é pior? Porque o Dudu retorna, o Dudu tem mais idade Palmeiras e o Dudu também, ainda não rendeu. O Palmeiras também não está muito afim que o Dudu continue, né? Zero vontade. Mas isso que eu vejo semelhança. Tem semelhança. Você acha que a do Gabigol é pior? O Gabigol ainda tem o pacote extracampo, todas as polêmicas que ele né, acaba se envolvendo. E os dois acho que é assim, questão idolatria. Quase foi pro Cruzeiro. A idolatria ali são. Acho que dá para se equiparar, sim. Eu acho que tem semelhanças, mas o Gabigol, assim, faz muito tempo que a gente não vê nada. O Dudu também não? Também não, mas. Eu acho que se esperava mais do Gabigol nessa temporada. O Joãozinho, só uma... A diferença é que o Dudu, se eu não estou enganado, o contrato dele é até o final de 25. Do Gabigol no final do ano. Então... Mas eu acho uma ótima comparação. Entre aspas, com todo respeito aos clubes e aos jogadores, o Palmeiras talvez tenha que aguentar... Perfeito. Um pouquinho mais. Por que entre aspas? Aguentar não, porque o Dudu é um grande jogador. Né? Sim.
Mas o Palmeiras nunca mais. Mas a eu Leila vejo- nunca mais. Isso tá claro. Eu acho uma ótima comparação pelo peso dos dois, né? Sim. Que eu acho que o Dudu é enorme dentro da geração, vitorioso, e o Gabigol também. Eu falei aqui... E os dois estão abaixo. Abaixo. Eu falei aqui sobre a visão do Tite, tá? Da hierarquia do Tite. Sim. Eu acho que o Tite, como o técnico competente que ele deveria tentar explorar, principalmente na ausência do Pedro, o Gabigol como um 9. Ou ele nunca jogou assim? Entre Gabigol e Carlinhos, eu prefiro o Gabigol. Tecnicamente. Mesmo o Gabigol em má fase. Eu acho que é um cara que... É outro estilo de jogador ele e outro decisivo, nível também. né? Tem estrela na qualidade, Libertadores. Tem estrela. Então, assim, a insistência com um estilo de jogo do Carlinhos tem mais a ver com uma forma que deu certo com o Pedro. Só que acho que você poderia também ter esse trabalho maior para dar confiança para o atleta, porque confiança é tudo. Você imagina o jogador, o profissional no seu ambiente de trabalho que enxerga que o seu chefe não confia em você. Seu rendimento vai cair também. Não, e ali Tem dois lados. é a chefia não só da comissão técnica, principalmente da diretoria. Eu ia falar isso. A Eu ia falar diretoria isso. já mostrou a porta É de o saída. ambiente, pro Não é só o Tite, não favorável. assim. Isso não é Isso também tem a ver com o não é Dudu, né? informação, mas Isso é também dá pra fazer sentimento. essa- Não é defesa do... O Gabigol A caiu de diretoria nível. também não tá muito afim que o Gabigol. Ele caiu de nível, fisicamente, tecnicamente. Ele também tem a conta dele. Só que eu acho que o contexto não é favorável pro Gabigol. Entre Gabigol e Carlinhos, eu acho que no mínimo o Gabigol tinha que ser a segunda opção ali, quando não tem o Bruno Henrique, para ser esse 9, entendeu? Errou. E o Tite não acha isso. O Gabigol errou muito no Flamengo, mas não merecia esse fim. Isso aí, pra mim, é algo que também não se faz, até em respeito à torcida, com um ídolo do tamanho do Gabigol, a maneira como a diretoria o tratou na negociação e principalmente depois do caso de doping, que ali a diretoria entendeu que era a senha para mandar o Gabigol embora, para se livrar dele, e eu não vejo isso como algo certo de se fazer com um cara que também entregou muito, tudo bem que há tempos não joga, mas representa muito para o Flamengo. Vem aí o Sport Center. Muito obrigado, Breler, Pires, Donan. Não? Cadê os palpites, cara? Fugiram dos palpites? Joãozito, volte mais vezes. Precisa Vamos voltar chamar. mais vezes. hein? Chamar que eu venho, maior prazer. Jogando, Acordar mais passe, cedo. Se drible. quiser voltar e Box to box. Se você quiser, quando você voltar, pode trazer o violão. Oh, a que gente isso, termina a gente faz fazendo um uma brincadeira no reggae. final do programa. Um Fechado. reggae. Eu canto, eu prometo. Fechado, eu Você mando na toca o viola. Reggae? Galera, este Léo Fernandes me deixou preocupado, hein, cara? Eu não conhecia ele. Olha aqui, ó. Eu tinha aberto aqui, né? O Léo Fernandes, ele que é do Uruguai, tá? Montevidéu. Ele tem 1,66 m, é bem baixinho, né? Meia ofensivo. Ele tem 25 anos. Caramba, na Libertadores, 8 jogos, 3 gols e 5 assistências. Na temporada, pelo Peñarol, ele tem participações em 30 gols de 34 jogos, cara. É uma marca expressiva, né? Valor de mercado, 7,5 milhões de euros. Última alteração, dia 10 de junho de 2024. É uma boa, né, galera? Olha aí, cara, o preço, pelos valores que o Flamengo paga, esse preço aqui é bem mais acessível, né? E o cara tem só 25 anos. O que vocês acham? Comente, fale aí sobre este Léo Fernandes e sobre os números dele. Eu não o conhecia, conheço agora, né? Tomara que ele passe em branco hoje e no jogo da volta também. Bem, temos aqui a provável escalação com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Vamos lá, cutucar o Tite, porque é o seguinte, é um absurdo você deixar um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada no banco, né? O Léo Ortiz, cara. O Léo Ortiz tinha que estar nesse time, ou no lugar de um zagueiro, ou no lugar do Eric Pulgar. É o que eu acho. É minha opinião. Não sei a opinião de vocês aí, tá bom? Bem, temos aqui também a provável escalação do Peñarol. Vamos lá, galera. Peñarol, técnico Diego Aguirre. É um técnico bem conhecido no Brasil, né? Treinou o Internacional também. Provável escalação do Aguirre. Vamos lá. Temos aqui Aguirre, Léo Coelho, Javier Fernandes, Guzmán Rodrigues, Pedro Milans, Eduardo Darias, Damian Garcia, Javier Cabreira, Léo Fernandes, Maximiliano Oliveira, Maximiliano Silveira. Olha aí então a escalação, a provável, né, escalação do Peñarol. Ninguém pendurado, quem está fora, Damian Soares,
que não foi regularizada, tá bom? É isso, tomara que dê tudo certo hoje à noite para o Flamengo. Deixe aqui nos comentários o seu palpite, a sua provável escalação. Muito obrigado a todos, saudações rubro-negras, fui!